Qual é a rema de hoje? Vamos ver? A rema de hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso 8, onde Jesus disse: Ele, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse terceiro vídeo, quando Jesus diz que o Espírito Santo viria ao mundo e ele iria convencer o homem neste mundo sobre o juízo. O homem não tem noção do que é o juízo. Nas nossas relações humanas, nós temos noção de juízo quando pessoas são julgadas, quando o juízo humano vem sobre elas e elas são julgadas e a pena vem e elas recebem 1, 2, 3, 10. Na nossa Constituição aí é 30 mais ou menos. E em outros países tem prisão perpétua e a pessoa recebe o juízo sobre si de prisão perpétua. Outros recebem o juízo sobre si para serem executadas, sofrerem punições em praças públicas, mutilações em praças públicas, serem mortas, queimadas, decapitadas, e uma pulsão de sofrimento que vem contra o homem, porque outros homens fizeram um parâmetro de julgamento e imputaram sobre elas um juízo. E esse juízo dura o máximo o tempo de vida dela, como prisão perpétua, ou aquela execução sumária, ou anos de prisão, ou outros tipos de juízo, como eu já falei. Mas todos esses tipos de juízos e outros não dá para se comparar sobre o juízo eterno. Os filmes, os seriados, as culturas, os escritos, as poesias, as músicas, tentam passar para nós o que é o juízo, o sofrimento, como vai ser no inferno. Uns dizem que o inferno já é aqui, outros dizem que o inferno começa aqui. Mas há em nós uma cultura, né, sobre o inferno. Estou falando no sentido de retratação cultural do que é o inferno, do que, como é o sofrimento, gritarias, pessoas sendo feridas dia e noite, durante a eternidade toda. Nós ouvimos falar, mas nós ainda não chegamos lá. Nós não chegamos. E espero que não cheguemos. Mas em sentido de homem, de ser humano, eles não chegaram lá. Eles não têm noção do que é o juízo de Deus. E Jesus fala que o Espírito Santo, ele é o que nos leva ao máximo de saber o que somos como pecadores, o que Jesus é como nossa justiça e o que vai acontecer no juízo. Eu não tenho dúvida de que muitas percepções do inferno que há no nosso inconsciente tenha vindo e sido inspirado pelo Espírito Santo, que retrata, às vezes em visões, em revelações, e às vezes em percepções do que é o terror do inferno, do que vai ser o terror do juízo de Deus. Nós estarmos diante do juízo de Deus. E Deus está diante de nós. E Ele, então, o único que poderá nos julgar e condenar o homem que não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, então, tem uma tarefa, um trabalho, um ministério que Jesus falou que ele viria ao mundo. E no trabalho dele no mundo,
porque há o trabalho dele na igreja, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor, e há o trabalho dele no mundo, antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. E o trabalho dele no mundo é convencer o homem também do juízo. Por isso que, às vezes, nós ouvimos pessoas falarem que quando elas estavam em coma, elas tiveram visões da eternidade. Tiveram pessoas que perceberam, que viram, que ouviram coisas. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso, que pessoas em momento em que o espírito está saindo do corpo, aquela batalha ali orgânica, que ela não vá, que ela não perceba algo, e dependendo do estado de vida espiritual dela, ela vai perceber o juízo, que é o ponto que estamos falando aqui. E ela vai ver coisas. E ela vai sentir o que poderá vir sobre a vida dela. E ela poderá entender. E o Espírito Santo sussurra também falando: não vá para este lugar. Não queira ser condenado por Deus. Não queira estar diante de Deus. Não queira estar frente a frente no tribunal de Deus. Não queira ter Deus na tua vida como aquele que vai julgar, que vai condenar. Não queira. E ele tenta trazer ao homem pecador o temor, o tremor, às vezes até um ápice de pavor. Ele tenta trazer ao homem lucidez, para que o homem não morra sem Jesus. Ele tenta começar a provocar no homem certos temores. Ele abre a visão até o limite que ele pode, porque ele está falando com pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Ele está convencendo o homem do juízo. E naquele limite que ele vai, ele dá lucidez, ele dá percepções. E muitas dessas pessoas têm noção de que, não, eu não quero ser condenada por Deus. Eu não quero. E pessoas têm percepções e elas falam: olha, deve ser terrível estar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então o Espírito Santo começa a mostrar o inferno, o pavor, a eternidade. Ele começa a dar lucidez. Ele começa a mostrar coisas. E o indivíduo, cada um de nós, começamos a perceber coisas, a entender coisas, a ter lucidez de coisas da eternidade que nós não tínhamos. E se tiver uma boa literatura e nós lemos, ele traz à lembrança aquilo que nós lemos numa boa literatura. Se tiver um bom filme com princípios bíblicos, como tem, ele usa a imagem daquele filme para convencer o pecador de que aquilo não pode acontecer com ele. Se há filmes cristãos, e há muitos filmes cristãos, muitos, e o pecador viu aquele filme, o Espírito Santo usa aquela imagem daquele filme, a fala daquele filme, a música daquele filme, o roteiro daquele filme, o tema daquele filme, traz à mente dele mostrando: olha, você não precisa ir para aquele lugar. Você não precisa morrer assim. Olha o que pode acontecer com você. E ele vai sussurrando, falando no ouvido, ou seja, convencendo, ou seja, tentando convencer o homem do juízo eterno. Do juízo eterno, que é a parte mais importante do Espírito Santo, né? Nos mostrar a eternidade, e também do juízo aqui. Quando uma pessoa comete um erro, ele vai e mostra a consequência daquele erro. Quando a pessoa comete um delito, quando a pessoa comete uma falha, um pecado, ele mostra a consequência daquilo ali. Então veja que o trabalho, o ministério, o mover, a ação do Espírito Santo é convencer o pecador do juízo,
do juízo de coisas aqui que vão acontecer, porque tudo que plantar o homem vai colher. Então são pequenos julgamentos que vai acontecer. Ele mostra a consequência. E o homem, muitas vezes, temosos, eles vão e fazem, e depois vem a consequência. E nesse nível, né, ele mostra que nós estamos errados quando nós vamos cometer um pequeno delito ou um grande delito, ou o maior de todos, que é falar: eu não quero Jesus como meu Salvador, que é o maior de todos. Que aí a pessoa tira do Espírito Santo a base para salvar, para convencer do pecado, para mostrar a justiça e para mostrar o juízo, que não precisa disso, e ter Jesus como esse parâmetro de comparação. Então veja, meu irmão, que essa palavra que João diz aqui, que Jesus diz: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo, da justiça, e agora estou falando do juízo. Então, que o temor do juízo de Deus, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus é amor em Jesus, na sua justiça. Mas a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Ele já mostrou isso na história. Ele mostrou isso nas nações. Ele mostra isso individualmente nas pessoas ainda hoje. Ele já mostrou e ele tem mostrado. Então que eu e você possamos servir ao Senhor com temor, tremor e, se precisar, até o pavor de não querer o juízo. Não quero. Não quero ser condenado por Deus. Não quero o juízo de Deus sobre a minha vida. Eu não quero. E o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus. Ter Jesus como a base da justiça de Deus. Ter-o como seu caminho, sua verdade e sua vida. Se inteirar na vida da igreja e seguir o Senhor. Para irmos de encontro a Ele, aonde Ele vai nos premiar com galardões, mediante ao muito ou pouco que nós fizemos. Mas o juízo não. Eu não quero o juízo de Deus sobre a minha vida. É isso que o Espírito Santo tenta fazer conosco, quando nós estamos no pecado. E hoje, quando um crente vai se desviar, o Espírito Santo mostra o inferno. Quando hoje um crente torna-se religioso, achando que as suas obras têm valor, o Espírito Santo mostra que a nossa justiça não é nada, que nossas obras são como trapo de imundície. E quando hoje um crente peca, o Espírito Santo convence ele do pecado. E se ele aceitar, o Espírito Santo leva ele a confessar, a pedir perdão, e ele é reintegrado na vida da igreja e segue. Porque caiu do homem, mas o levantar de Deus. Então, estou terminando esse terceiro vídeo falando sobre o juízo. E que você possa receber as orientações desse paráclito, desse advogado, que para ao seu lado, como parou ao meu lado um tempo, me mostrou o meu pecado, mostrou Jesus como minha justiça e me mostrou um pouquinho do inferno. E eu falei: eu quero Jesus. Que Ele também possa ter feito ou estar fazendo isso na tua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo foi uma bênção para você, se esses 15 minutos aí de palavra foi bom para você, foi uma rema para a tua vida, indique isso para alguém, marque alguém, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém, que eu tenho certeza que, assim como foi bênção para você, vai ser também para o teu amigo, para o teu irmão, para um amigo da igreja, um amigo do trabalho, um familiar, em nome de Jesus. Esta foi a rema de hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo no nosso canal. Qual é a rema de hoje? Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo vídeo.